Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E olha só, eu tô com a cara inchada, vocês estão vendo um sol meio tímido, não muito comum aqui nas gravações de Cubicast, porque é de manhã aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e eu vou apresentar os nossos dois participantes ilustres, tá? Hoje temos dois. O primeiro deles, em ordem alfabética, Gustavo. Seja bem-vindo. Conte para o mundo quem é Gustavo por Gustavo. Opa, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Eu sou o Gustavo, eu trabalho como engenheiro de cloud, acho que já tem uns 3 anos, mas estou envolvido com Kubernetes quase que desde 2016, 2017. Boa parte desse tempo, inclusive, com o Lucas. A gente é de longa data se aventurando nesse mundo sombrio. Não tão sombrio mais, mas já foi um mundo bem sombrio. Já. Hoje, meu trabalho acaba sendo como consultor no mundo de cloud, propriamente dito. E uma das coisas que eu também faço é, junto com o Lucas, ser mantenedor de um dos projetos open source de Kubernetes, que é o External Secrets Operator. Boa, muito bom. Olha aí, vamos falar sobre tudo isso, mas antes, vamos apresentar nosso segundo participante, que é o Lucas. Por favor, Lucas, você que não tá no nosso fuso horário, conta pra gente quem é o Lucas por Lucas. Muito obrigado aí pela oportunidade, muito legal estar aqui. Então, meu nome é Lucas, hoje eu trabalho na Red Hat como desenvolvedor, então a gente é do time do OpenShift Core. Então a gente manda código pro Kubernetes e traz de volta pro OpenShift. E só que antes disso, trabalhei bastante como engenheiro DevOps, como SRE, como várias coisas nessa coisa de infraestrutura, esses admin também, todas essas coisas de manter e desenvolver. E já trabalhei junto com o Gustavo também numa empresa e ele falou desde 2016, foi aí que a gente teve o primeiro contato com Kubernetes. Na verdade, na empresa que a gente abriu junto, que não existe mais. 1 minuto de silêncio pela empresa. 1 minuto de silêncio. Éramos jovens. Sim. E aí, agora, outra coisa que a gente faz, né, meio que um pouco no tempo livre, mas também no trabalho, é manter o External Secrets Operator. Então, eu tava lá desde o início, depois o Gustavo entrou também, quando ele entrou na Container Solutions. E a gente tem alguns outros mantenedores, mas a gente veio aqui porque a gente fala português. É, isso aí. É verdade. Bom, então, a gente conversou, né? Esse episódio tá nascendo de uma conversa, assim, sobre isso, né? E aí, eu sei que tem mais mantenedores, né? Desse operator. Mas, bom, como o objetivo desse Cubicast, ou desse podcast, é a gente compartilhar em português e alcançar essa turma, porque tem muito conteúdo em inglês, a gente sempre fala isso, né, e a gente sempre fala, olha, se você tem uma skill que você deve sempre melhorar, é o inglês, né, para você ter acesso a essas coisas de forma mais facilitada, mas enquanto a gente puder ir produzindo conteúdo em português, então vamos produzindo, então por isso o Gustavo e o Lucas estão aqui hoje para poder compartilhar com vocês esse lance extraordinário que não é em base 64. Nós vamos falar sobre tudo isso, vamos fazer piadinhas dessa história toda. Um pouco das ideias controversas que a gente tem é sobre isso também. Isso, boa, olha aí. Bom, vamos começar com conceitos. Eu acho que é sempre bom, né? Já que a gente vai falar sobre segurança e que eu acho que é um lance talvez um pouco mais rígido do que DevOps, assim, que a gente tem muitas formas e etc, né? Talvez um conceito ou talvez entender o conceito básico, a gente não vai ficar preso a ferramentas. A gente sempre fala isso aqui sobre DevOps, né? Entenda o conceito, entenda a base e você não vai ficar preso ao Jenkins para sempre na sua vida, né? Então, bom, qual seria talvez o primeiro conceito aqui? E eu acho que a gente vai tentar abordar um pouco sobre segurança em Kubernetes e Cloud, talvez um pouquinho expandido aqui. Por onde a gente poderia começar aí com esse conceito? Eu acho que eu até consigo começar com o conceito mais básico de todos, que é o que é segurança e por que a gente precisa pensar em segurança em primeiro lugar, né? Segurança em qualquer aplicação, em qualquer meio de tecnologia, parte de um pressuposto que é você não consegue confiar nos outros atores que estão ao seu redor. Seja nos seus elementos de rede, seja no seu provedor de cloud, seja no seu amigo que está ali do lado, seja naquele amigo do amigo que você já não conhece. É, na verdade, uma questão relacionada com confiança. Então, como a gente parte do pressuposto que é um ambiente que a gente não confia em todos os atores, então a gente precisa ter meios de garantir que aquela informação está segura, está protegida destes atores. Então, o primeiro conceito que eu lanço é por que confiança? Por que segurança? Esse é o primeiro
ponto que eu queria falar aqui. E o segundo é o que a gente tem que proteger. Isso é uma coisa que às vezes passa um pouquinho batido. Não é porque você não confia em todo mundo que você tem que proteger tudo de todo mundo. São apenas algumas informações, tipicamente, que a gente realmente quer evitar que esse acesso seja controlado, quer evitar que essas pessoas, que esses atores enxerguem, que são o que o pessoal chama de informação sensível. Tá, mas o que é a informação sensível? Terceiro conceito. Nossa senhora, tá sendo rápido. Pô, informação sensível é tudo que é aquilo que é importante para a empresa, para a regra de negócio, ou às vezes por questão de regulação mesmo. O governo pede que aquela informação seja sensível. Então, alguns exemplos. Uma empresa que trabalha com analytics, tem aquele modelo de machine learning poderoso, provavelmente você vai querer proteger onde esse modelo está armazenado, porque o seu negócio depende desse modelo. Então, o modelo em si é uma informação sensível. Coisa que para gente que usa o modelo de forma acessória, por exemplo, para poder fazer alguma tratativa de call center, não é necessariamente o mesmo nível de sensível. O outro lado, que é, por exemplo, o governo, a gente sabe que tem a Lei Geral de Proteção de Dados, na versão gringa deles, a GDPR, que exige que qualquer dado que... pode ser identificado uma pessoa. Isso, mesmo que indiretamente uma pessoa física, um CPF, essa informação ela também tem que ser tratada de forma sensível. O que significa que você tem que evitar que atores que você não confia cheguem nela. Uma coisa que eu acho que é importante citar antes de começar, eu e o Gustavo, a gente não é especialista, assim, em segurança, e a gente não atua diretamente com segurança, por mais que várias das coisas que a gente faça tenham a ver com segurança, e a gente acaba sendo inserido nessas conversas de segurança com bastante frequência por causa da External Secrets Operator, né? Então, por ser mantenedor de um projeto que está, de certa forma, interagindo com pessoas o tempo inteiro que estão preocupadas com segurança, a gente acaba tendo que interagir com tudo isso. Então, acaba que várias das coisas que a gente pensa de segurança, que a gente fala de segurança, tem a ver com secrets, com segredos. E aí, o Gustavo estava definindo coisas, né? Então, o que é segurança, o que é uma informação sensível, e eu acabei de falar uma palavra que talvez também caiba definir, que é secrets, né? Segredos. O que é um segredo. E aí também entra... É uma informação sensível, mas acho que é uma classificação de informação sensível um pouco mais específica, né? Por exemplo, fica mais simples de ver. Então, sei lá, passwords, então senhas são segredos. Tokens são segredos. Certificados podem ser segredos. Esse tipo de informação que você usa para conseguir algo. Então, você vai usar uma senha para acessar um banco. Você vai usar uma API Key, uma chave de API para acessar, sei lá, o SendGrid, para mandar e-mail, serviços externos, todas essas coisas. Então, tudo isso são segredos. E eu acho que até vale fazer um adendo aqui, desculpa te interromper, Lucas, para você ver como existe a diferença entre segredo e informação sensível. Informação sensível pode ser uma linha numa tabela SQL. Segredo é aquilo que você tem que consegue fazer você ver a linha, por exemplo. Da hora, ótimo. Eu tenho uma pergunta, então, sobre isso. Vocês que estão mais inseridos nessa área, tem, de repente, informação... Eu acho que informação sensível é um pouco mais personalizado, né? Porque acho que, como o exemplo que você deu, para uns pode ser sensível, para outros não, né? Tirando, tipo, a chave Pix, né? Acho que no Brasil, chave Pix não é mais segredo, já vazou nos 30 lugares diferentes, então... Mas tem segredos que são, tipo... Putz, olha, normalmente as pessoas não pensam nisso aqui como um segredo, porque eu acho que password ou token é meio batido. Tá bom, todo mundo sabe e pelo menos tenta guardar de um jeito mais correto, assim. Mas teria algum que, tipo, vocês têm cuidado e, tipo, olha, isso aqui normalmente a galera não olha pra isso. Isso é até uma coisa de segurança, porque em português segurança é uma palavra muito ruim pra gente falar sobre o tema, porque ela tem dois significados. Segurança, ela pode tanto significar security, que são todas as coisas que a gente faz em volta do tema, mas security, do inglês, ela vem essencialmente de uma outra palavra que é safety, que no português também traduz por segurança, que é quão seguro você se sente em relação ao seu sistema, ao seu setup. Eu falo se sente aqui, parece meio pessoal, mas a empresa também tem essa visão, e a partir dela, empresa a empresa, você acaba definindo o quão seguro você quer se sentir. E esse é até um problema com a área de segurança como um todo, porque você sempre consegue se sentir mais seguro. E isso vem com um custo, obviamente, né? Com vários tipos de custo, não só financeiro. O lance é que informação que você considera segredo depende muito do quão
seguro você quer se sentir? Por exemplo, a chave para conectar numa nuvem, com certeza. O usuário é uma informação que a gente considera como segredo ou não? Depende. Alguém consegue fazer muita coisa só com o usuário? Provavelmente não, mas já consegue fazer alguma coisa. Por exemplo, eu sabendo o usuário, eu posso começar um ataque muito longo de brute force para descobrir a senha. Entende? Então, o quão seguro eu quero me sentir, para então definir qual que é a segurança em cima do meu usuário. Da hora. Eu acho que todas essas coisas que são adjacentes ao que é o obviamente segredo, né? Que nem você falou, o token, as keys de APIs, todas essas coisas assim são obviamente segredos, mas as coisas que você usa adjacentes, que nem o Gustavo falou, o usuário, que você usa junto com isso, tem gente que vai usar como segredo e tem gente que não vai usar, né? Vai justamente depender disso que o Gustavo falou, quão seguro você quer se sentir. Da hora. Quais são as policies, né, também dessa empresa que você está trabalhando, que tipo de compliance está sendo aplicada e tudo mais. Então, depende bastante. E isso é uma coisa que a gente olha bastante, que a gente fala o tempo inteiro, contexto importa, né? Então, olhar requerimentos, olhar qual é a sua situação, qual é o tamanho da sua empresa, qual é o tamanho do seu time, quantos times tem, que time interage com qual, sempre vai mudar tudo, assim, com relação à segurança e com relação aos outros aspectos, né? Da hora. A gente normalmente vai falar aqui sobre infraestrutura, sobre resiliência, e eu acho que essa complexidade que vocês estavam falando, né, e custo, eu acho que ela cresce assim como quando a gente está falando sobre isso, né, sobre SLA, por exemplo. Então é uma discussão, bom, a gente está gravando hoje, dia 30 de setembro, ontem foi um dia triste para os bancos aqui no Brasil, a AWS deu uma capotada e todo mundo sofreu, né? Pix fora do ar, choro, gritaria e... Eu não sabia. Foi triste. Aí, isso é como que é diretamente proporcional. Cai a AWS, o Twitter vira, todo mundo quer multi-cloud. Multi-cloud é fácil e etc. Cadê o SLA 100% e tudo mais? Mas isso é caro pra caramba. É caro e complexo, né? Fazer multi-cloud, escalar essa sua resiliência. Quanto mais perto você quer chegar do 100%, e às vezes a pessoa acha, quando a gente faz aqueles cálculos, né, de 99,5. Para qualquer leigo, 99,5 seria um SLA show de bola. Mas para a maior parte dos serviços, 99,5 é uma porcaria, né? Pode ficar fora um tempo do caramba. Serviço crítico é foda. Exatamente. Aí você vai pôr 2 noves ali, né? Não, eu queria 99,9. Mano, seu orçamento acabou de triplicar, pelo menos. Exatamente. Pelo menos as coisas vão ficar muito caras. Em segurança, né? Essa complexidade também caminha mais ou menos nessa analogia, assim. Essa questão de SLO, SLA, SLIs, né? Que o jeito certo de fazer é botar times para conversarem e acordar um valor e, tipo, fazer análise de produto, também ver análise de, tipo, de dados que você já tem até agora para decidir o que faz sentido, né? Eu acho que para segurança é a mesma coisa. É parecido, no mínimo. Você vai ter que botar times pra conversar e chegar numa conclusão. E, tipo, não é só time técnico, não é só o time de segurança e o time desenvolvedor, não sei o quê. Tem que ter business junto, porque senão não adianta. E o outro aspecto que eu quero colocar é que acaba que segurança, ela é uma área um pouco... ela não é uma área afim, ela é uma área ligada. Então, quanto mais segurança você quer colocar, quanto mais política você quer colocar, se você não separa um orçamento para, na mesma proporção, talvez esse orçamento seja até maior, automatizar todas essas coisas de segurança que você quer, colocar operações no mesmo nível, você vai ter um custo maior de falta de produtividade. O exemplo típico, vamos tirar o acesso de todo mundo e falar que todo mundo tem que mandar um e-mail para poder pedir o acesso, a gente libera o acesso por um dia. Pronto. Você tem aí, aquele time recebeu 6 mil e-mails, o time que aprova, eles estão aprovando, demora 3 semanas para o seu acesso ser aprovado, para você trabalhar um dia, você acabou de tornar a sua sprint, 2 sprints inúteis para você trabalhar um dia. Aí você torna mais 2 inúteis e trabalha um dia. E vai indo assim. Mas aí tem um outro lado também, né, da questão de segurança, que, tipo, empresas só gastam com segurança quando elas percebem que isso é um problema. E de vez em quando elas só percebem que isso é um problema depois de um ataque, né? Tarde. Depois que já perderam coisa, depois que já vazou informação de usuário e esse tipo de coisa. Então tem o outro lado também, que tem muita empresa, principalmente indo de startup para médio porte, né? Que, tipo, zero preocupação com segurança, tá tudo público na internet e esse tipo de coisa, e só vai se preocupar quando acaba tendo alguma coisa vazando. Até para poder fazer um gancho, pensando até em
prevenção, né? Mais importante do que prevenção é resposta, porque esse é o grande lance. Você nunca vai se sentir sempre seguro. Eventualmente, em algum lugar, algum hacker maluco vai descobrir uma vulnerabilidade dia zero e testar ela em você. Então, a sua empresa vai ser o único alvo desse ataque no mundo. É uma questão de tempo, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 1000 anos. Tomara que a sua empresa dure 1000 anos. Mas vai acontecer. Então, mais importante do que prevenção é, na verdade, você pensar o que você faz para mitigar. Toda a resposta de segurança acaba sendo um ambiente que, às vezes, é até subestimado e na verdade, provavelmente a única coisa que todo mundo deveria ter do dia zero, porque é uma coisa que todo mundo consegue atuar. Eu vou ter um problema de segurança, o que eu faço para mitigá-lo? E aí depois, beleza, mas quais são os problemas de segurança que eu aceito ter? Quais são os problemas de segurança que eu gosto de evitar o máximo possível? Que aí realmente é um trabalho contínuo que sempre vai existir, porque novas ameaças vão surgir, que nem novas tecnologias surgem, né? Sim, sim. É a corrida atrás do rabo, né? Nunca acaba, né? Eu gosto de pensar nesse esquema de prevenção e resposta. Sei lá, a parte de prevenção, pra mim, é tipo seguir bom senso, seguir boas práticas no que faz sentido no que tá fazendo agora. Porque a maioria das coisas esdrúxulas acontece porque alguém só desleixou muito e deixou, sei lá, alguma coisa pública ou tudo mais assim. Então, seguir boas práticas do bom senso na parte de prevenção e aí, tipo, pensar quais são os seus processos para mitigar. O que acontece se vazar um segredo? O que você vai fazer agora? Um segredo que é, sei lá, um API key que é root, tem acesso à conta root da sua AWS. Não era nem para existir isso, uma forma de... Mas digamos que tem, como é que você mitiga isso? Como é que você vai rotacionar esse tipo de coisa? Tirar o acesso da pessoa. O que você vai fazer enquanto você chora, né? O que você vai digitar enquanto você chora? Enquanto você não dorme, né? Você faz café, né? Primeiro passo. E muitas vezes é mais barato pensar em resposta do que pensar em prevenção, porque quando a gente pensa em prevenção, a galera pensa numa infraestrutura de segurança absurda e processos muito complexos e tudo mais, e pagar pra ter SOC 2. E tecnologia, e começa a colocar um bando de ferramenta. E de vez em quando só aceitar, vai ter o ataque, e você consegue responder rápido, seja mais barato. E as pessoas não aceitam isso também. Isso é até um pouco o seu mantra, né, Lucas? É. Como é? Você quer citar seu mantra aí, Lucas, pra gente poder fazer uma oração hoje no final do dia? Vamos orar. É porque, tipo, pensando aqui, né, no External Secrets Operator e nas outras ferramentas que existem dentro do, sei lá, do espaço de gerenciamento de segredos, a gente não é uma ferramenta de gerenciamento de segredos, né? A gente é uma ferramenta de sincronização de segredos. Então, uma ferramenta de gerenciamento de segredos seria, sei lá, o HashiCorp Vault, seria a AWS Secret Manager, seria o Google Cloud Secret Manager, ou o Azure Key Vault, todos esses. Então, lá são ferramentas, sei lá, consolidadas para armazenar, rotacionar várias features em volta de segredos, né? E tem encriptação at rest, como é que fala? Como é que a gente fala isso em português? Tipo, encriptação em disco, digamos assim, e tudo mais. Essas features de sempre, assim. E aí o que a gente faz, a gente sincroniza, a gente quer entregar uma forma simples de você usar segredos, né? Então a gente é uma ferramenta de sincronização de segredos. E aí, acho que volta naquela frase que você falou no início, né? Base 64 e tudo mais. A gente, na verdade, defende de que não tem problema usar segredos Kubernetes. Tipo, você pode usar HashiCorp Vault, você pode usar alguma coisa que vai te entregar um segredo para sua aplicação usar no final. Uhum. Digamos, a sua API vai usar um segredo para conectar no banco, né? Esse segredo, eventualmente, vai ter que estar plain text, tipo, vai ter que estar decriptado por essa aplicação usar, né? O que a gente faz, o External Secrets Operator, é só sincronizar. Então, digamos que o External Secrets Operator vai no HashiCorp Vault, vai buscar esse segredo e vai botar como um objeto segredo Kubernetes no seu cluster. E aí a sua aplicação vai consumir isso. E tá usando lá o segredo Kubernetes, que é base 64, né? E aí, o meu mantra, né, que o Gustavo tava falando, é que eu falo que gerenciamento de acesso e evitar vetores de ataque iniciais e ter limites de segurança e de identidade bons, então essas três coisas. Então, gerenciamento de acesso, evitar vetores de ataque iniciais e ter limites, ter coisas encapsuladas de maneira correta, tanto pensando em segurança e de identidade, é muito mais importante do que do que ferramentas você está usando e onde essas informações sensíveis estão acabando para você usar.
por exemplo, uma senha. E aí a gente fala isso porque tem uma frase das pessoas que é recorrente, que é tal tecnologia ou tal abordagem é necessariamente mais segura do que essa outra. E aí a gente fala truco. Um truco que eu gosto muito de falar, na verdade, é até outro, que é segredos não são criptografados. Truco. Aí eu até quero fazer, talvez até a gente já tá um pouquinho mais adiante falando de coisas mais relativas a Kubernetes, eu quero só fazer um gancho de um conceito que a gente esqueceu de falar, que eu acho que é super importante. Para que serve criptografia? Vocês se atrevem a dizer? Eu vou me arriscar então. Por favor. Porque eu acho que criptografia é para que alguém no meio, né, entre o emissor e o receptor, para que alguém no meio não possa ler a sua mensagem. Exato. Né? Então acho que é para isso a criptografia. Aí a gente pega o caso de segredo. O desenvolvedor vai lá, faz um kubectl get secrets e obtém o segredo descriptografado. Quer dizer que o remetente da sua mensagem que você esperava que ele recebesse, porque afinal esse desenvolvedor ele conseguiu rodar esse comando, então ele tinha permissão, ele era autorizado pelo Kubernetes para fazer isso, recebeu exatamente a informação que ele queria ter. Ou seja, o que estava em qualquer lugar do mundo quando chegou nele, chegou descriptografado. O pessoal tem esse falso senso de impressão de que se o output do segredo, quando eu rodasse kubectl get secrets, tivesse criptografado, ia mudar alguma coisa, mas não vai, porque o remetente final de quem está rodando esse comando é a própria pessoa. Tem que chegar descriptografado para ele, porque já é o fim da parte de transporte. Onde que entra a criptografia aí? A criptografia entra mais interna no Kubernetes. Ela entra onde que esse segredo é guardado no Kubernetes em primeiro lugar. Como é que esse segredo é rotacionado? É coisa interna a nível de administração. O usuário típico, o desenvolvedor típico nunca vai ver essas coisas. Isso está naquele famoso etcd, que a gente ama, a gente odeia. É nele que está guardada essa informação. E aí, a gente acaba tendo que... Não tem muito como fugir de, isso é bom ou ruim, isso é seguro ou não, isso é mais seguro ou menos seguro, se você não olhar como que a tecnologia em si funciona. Então, beleza, a gente sabe que o Kubernetes armazena segredos no etcd e pode estar criptografado ou não. Que nem o Kubernetes armazena todo o resto no etcd. Toda a informação está no etcd. Então, o pessoal fica mais preocupado de saber que o segredo está lá, mas não fica preocupado de saber que todo o sistema de gerenciamento de acesso do próprio Kubernetes também está lá. Percebe a ironia? Assim... Não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar com isso, eu estou dizendo que a gente não está diminuindo a nossa superfície de ataque se a gente só olha para segredo. E, especialmente, a gente com certeza não está diminuindo a superfície de ataque do jeito que a gente olha segredo. É importante ele ser criptografado? A gente até vai chegar um exemplo de ataque mais para frente envolvendo o etcd, mas não para o caso que a gente mais ouve. Para o caso que a gente mais ouve, como é que você protege? Com RBAC. Developer, idealmente, não poderia fazer kubectl get secrets. Por que ele precisaria fazer isso? Ou RBAC ou alguns admission controllers. Admission controls, sim. Para cenários mais complicados, admission control pode funcionar. Então, eu tenho uma pergunta, porque eu vejo vários cenários, e eu quero salientar aqui que eu só sou um entusiasta, né, de segurança, eu sou um curioso, mas que normalmente a minha orientação é para que a gente separe por ambientes, né? Então, cara, no ambiente de dev, o desenvolvedor, para mim, é o playground. Cara, o ambiente de dev, faz se quiser. Tem o banco. Mas ele não pode ter, ele pode ter acesso à senha do banco de dev? Pode. Por mim, pouco importa, tá? Porque é um banco mocado, não tem dados ali, eu espero que não tenha dados de verdade, né? Então, se espera, não faz uma cópia de prod para dev, pelo amor de Deus. Mas, beleza, né? Talvez em homologação ele já não possa ter, e aí é que entra a próxima indicação, que usa um vault, por exemplo, né? Porque aí você não vai chapar na sua aplicação, você vai usar a variável de ambiente, vai puxar isso do vault, vai puxar de algum canto, que isso vai sendo trocado. Então, ali em dev, azar o dele, se ele tem ou não, como ele vai resolver isso. Agora, de homologação em diante, aí não vai ter mais, né? E aí sim entra o RBAC, Kyverno, OPA, etc., para que, cara, em homologação ele pode ler uns logs, no máximo. Em produção, eu espero muito que o seu CI/CD esteja fazendo para lá
as coisas e você não precise ir lá, né? Para que ninguém precise, para que só o dono, né? Sei lá, o DBA tenha acesso, ou talvez nem ele, mas Um administrador, né? a essa informação que tá lá no cofre, né? Mas que ela só é usada pela aplicação. Mas vocês concordam que mais ou menos seja assim? Eu não sei se ficou muito claro para mim quando vocês estão falando que dentro do Kubernetes, cara, tá lá dentro já, em algum momento vai estar em texto. Eu queria fazer até um gancho do que você falou, na verdade. Quando a gente fala, eu super concordo com esse negócio de separação por ambiente. Volto a dizer, é uma coisa pessoal, é uma coisa da empresa. Se você pegar uma mega corporação que precisa se importar com múltiplas regulações, com múltiplas regras de regulação, provavelmente nem em dev você vai ter acesso. E é uma questão muito caso a caso, depende muito do que você quer, qual que é o seu fim, até onde você está disposto a comprometer o operacional para poder fazer isso. Porque você pode fazer em dev, você faz a homologação, qual que é o custo? O seu desenvolvedor não vai ter um ambiente para ele fazer o playground, então o ciclo de desenvolvimento dele vai ficar mais lento. O custo acaba sendo em tempo de sprint e acaba sendo em produtividade. Tem um lado também de, tipo, a gente sempre tentar fazer os outros ambientes serem parecidos com produção em nível de ferramentas, em nível de integração e tudo mais, né? Muito obrigado, Lux. Muito obrigado. Porque eu tava querendo fazer esse gancho para poder vender o nosso peixe. A todos que estão assistindo e que não sabem o que é External Secrets Operator. Porque eu acho que isso é legal. Quando você está com o usuário local fazendo um kubectl create secret, get secret, usando o secret na sua aplicação, você está fazendo isso para ganhar agilidade, porque você quer subir sua aplicação com o seu banco de dados mocado, ver se ela funciona, ver se a lógica está certa e tudo mais. O que o External Secrets Operator faz é sincronizar coisas de qualquer ambiente seguro, de qualquer sistema de gerenciamento de segredo, seja um HashiCorp Vault, seja Secrets Manager, seja Key Vault, qualquer um desses, e fazer aquele segredo existir para você. Qual que é a parte legal disso? É que com esse mesmo ferramental, com esse mesmo controlador, você consegue ter em dev e em homologação ambientes em que o desenvolvedor não precisa saber a senha. Ele apenas pede para que aquele segredo exista, é o pedido que ele faz, ele precisa saber o nome do segredo, e o segredo vai estar lá para ele montar a aplicação normalmente. Então você acaba permitindo que até mesmo em ambientes de desenvolvimento, este usuário não tenha uma permissão para poder ler segredos, o que vai facilitar a vida dele quando ele tiver que fazer alguma coisa em homologação, ou, Deus nos livre, ter que olhar a produção porque o bagulho pegou fogo. Então o desenvolvedor, os administradores, todo mundo acaba lidando só com referências. As stores, né, as coisas externas e referências aos segredos. Então ninguém lida com o objeto segredo Kubernetes, lida com o objeto que a gente chama de external secret. E aí o operador se vira para fazer a coisa estar disponível para a pessoa. E vale ressaltar que existem vários projetos que fazem isso, tá? Tem projeto que é nativo do Kubernetes, é um Kubernetes SIGs, que é o Secret Store CSI Driver. Ele faz a mesma coisa também. E projetos cloud a cloud vai ter, a solução, na verdade, né? Vai ter algum projeto que faz isso. O da HashiCorp, por exemplo, eles têm o Sidecar Injector deles, que também tem essa mesma proposta. É claro que a gente acha que a nossa ferramenta é melhor, porque a gente tem mais feature. Mas é mais uma questão do que está disponível para você fazer, eu diria. Então já vou falar que na descrição eu vou deixar o link para você poder saber mais um pouco sobre esse operator e todas as features que ele tem a mais. Chupa a HashiCorp. Nada a ver. Não, mas a gente integra com eles, né? A gente integra com... Você pode ter um Vault e a gente integra com eles. Sim, top. Porque o foco da HashiCorp é no Vault, né? O injetor deles é subprojeto. Não vou dizer que é subprojeto porque é feio, mas ele é acessório, né? Acessório. Ele é para permitir usar de forma mais fácil, mas não é o foco. Tá, então eu tô entendendo que na maior parte das vezes, é muito mais importante a minha abordagem do que qual ferramenta em si que eu vou utilizar, né? Se eu estou usando Vault, ou se eu estou usando a da própria nuvem, ou se eu estou usando o Secrets, né? Base 64 diretão lá, nativo do Kubernetes, independente disso, independente de qual ferramenta, se eu deixar qualquer um ler as minhas Secrets em produção, não adiantou nada, né? Eu mudei um monte de coisa, mas o processo, ou eu não fiz o RBAC direito. Então, isso é muito mais importante, né? Do que criptografar, sei lá.
Ou então, se você deixa pegar log e o log da aplicação mostra as variáveis de ambiente e o segredo está exposto na variável de ambiente. Qualquer pessoa que tenha acesso ao log teve acesso ao segredo da mesma forma. Ou pessoa ao poder fazer execução de comando em pod, também você vai conseguir pegar esses segredos da mesma forma, ele estando em arquivo, ele estando em variável de ambiente. Tem muitos jeitos, na verdade, de você acabar pegar essa informação que foi injetada no container. Aquele mantra lá, geralmente a gente fala ele porque a frase que a gente escuta é, tipo, em vez de usar segredos, usar volumes efêmeros são muito mais seguros. Então, as pessoas falam isso. E a gente, depende da situação, mas de maneira geral a gente não concorda, tipo, porque o pessoal geralmente fala isso porque existem ferramentas que não vão gerar segredos nativos Kubernetes, né? Vão, sei lá, montar diretamente o Secret Source CSI Driver, vai montar diretamente o segredo no seu pod. E aí, isso é muito interessante, inclusive tem um monte de empresa que precisa disso, porque tem compliance, tem tudo mais, e tipo, tem uma company policy escrita explicitamente que a pessoa tem que fazer isso, então isso tem muito valor. Mas a frase de que isso por design é mais seguro é uma coisa que a gente não concorda tanto, porque a motivação para falar isso é que, tipo, os seus segredos estão parando no etcd. Então tem informação sensível no etcd, lá no banco de dados do Kubernetes. E esse é o medo, né? Mas se o etcd for, digamos assim, comprometido, vai ter tokens de service accounts lá. Vai ter formas da pessoa conseguir informações sensíveis de qualquer jeito. Então, onde o seu segredo está acabando, tipo, onde ele está no final parando, é menos importante do que como você está protegendo o acesso das pessoas de chegar lá, ou aquilo que a gente falou antes, como você mitiga se alguém teve o acesso. Né? Então, digamos que uma forma de deixar o etcd mais seguro é encriptar o etcd, né? Então, e tem várias formas de fazer isso. E aí, tem uma coisa que me deixa um pouco... Com agonia, isso. A documentação oficial do etcd para você encriptar o etcd, a encryption key fica no mesmo nó. Então, se um atacante é ótimo, uma pessoa que tá te atacando, um hacker, camisa 9. Se o Ronaldinho chegar no seu cluster, já é. É gol. Se atacarem um nó do seu etcd e a pessoa tem acesso agora, digamos que ela tenha acesso root ao seu nó do etcd, ele já tem acesso à encryption key, a chave de encriptação, ele consegue desencriptar tudo e consegue as coisas que estão no etcd. Sim. Então, é sempre essa insegurança, é sempre essa coisa de indireção ou de obfuscação, mas tem umas coisas que são realmente mais seguras. Tipo, tem umas coisas que a gente estava vendo recentemente, que chama Network Bound Encryption, com rotation do QMS para clouds, assim. Então, uma pessoa que vai ter acesso, ela vai ter muito mais trabalho para desencriptar o seu nó do etcd. E aí eu sinto mais segurança nisso do que, tipo, você só achar que tá seguro, porque você encriptou o seu etcd, mas a chave de encriptação tá no mesmo nó. Aí isso parece para mim mais interessante, uma coisa de focar, né, no time de segurança, no time de desenvolvimento, do que evitar usar segredos Kubernetes. Porque outra coisa que eu tava conversando com uma pessoa recentemente, beleza, você quer agora evitar segredos Kubernetes, mas e os segredos que a sua solução gerenciada já usa? Então, digamos que você está usando, sei lá, o OpenShift, você está usando o GKE, ou você está usando... Eles estão usando segredos lá. Tipo, você vai se livrar desses segredos também que eles usam que eles precisam para funcionar. Mais básico e mais perto da aplicação. Para você publicar o seu certificado no seu Ingress, vai puxar da onde? Ou você vai puxar suas imagens, o Image Pool Secret. Tipo, você tá puxando de um registry que é privado. Uhum. Como é que você vai puxar essas imagens? Você vai ter que escrever direto no nó, que também é uma coisa que tá em plain text no nó. Uhum. Então, a gente não consegue fugir das integrações. A gente tá no mundo cloud native. A gente quer integrar com as coisas. A gente quer usar o Cert Manager. O Cert Manager usa segredos. A gente quer usar todas aquelas ferramentas legais que estão lá no landscape, né? Uhum. E várias delas dependem de segredos. Então, se a gente aceitar que a gente vai usar segredos Kubernetes, a gente tem que fazer isso ser seguro, né? Tipo, a gente tem que, sei lá, pensar nessas ferramentas que são legais, lá, o Gatekeeper, o Kyverno, a gente tem que pensar em Role-Based Access, RBAC, que faz sentido. A gente tem que pensar em, beleza, até na cloud mesmo, tipo, a gente tá gerando API aqui para todo mundo, tem alguém que tem acesso a root account, não, vamos tirar isso, não vamos deixar isso. Esse tipo de coisa, para mim, parece muito mais interessante
do que a gente focar no ponto de que, tipo, o segredo não é seguro. Na verdade, dependendo de como você tá usando, vai ser seguro e vai depender das suas policies e das suas compliance que você tem que seguir, né? É até um disclaimer. Esse negócio de ver quais são as policies, compliances, o que você tá querendo evitar é realmente muito importante. De forma geral, a minha opinião ela é parecida com o Lucas, mas existem cenários em que realmente talvez você só não queira ter aquela informação no etcd. Um exemplo, o ponto aqui sendo, é uma informação tão sensível, mas tão sensível, que você gostaria de ter ela em um único lugar no seu cluster. Ela só está escrita em um único arquivo, numa única pasta, num único nó, controlado, que quase nenhum pod tem acesso. Neste nível de sensibilidade, você colocar essa mesma informação no etcd é ruim. Então, neste caso, eu consigo ver que faz sentido realmente você querer evitar isso, simplesmente pelo fato de que aquela informação, aquele segredo, está duplicado. E é isso que você quer evitar. Eu quero evitar que o segredo esteja duplicado. É um bom ponto. Beleza. Faz sentido. Entende? Acaba dependendo desse caso. O que você realmente está querendo evitar e por quê. E daí volta num conceito que a gente falou. Como que você vai fazer isso sem entender o que está acontecendo? Você não faz. É difícil demais. Legal. Eu falei talvez uns 3 ou 4 episódios atrás, eu conversei com o Matheus Prado e a gente estava falando sobre isso, sobre conhecimento de base, né? Porque às vezes, né, eu concordo com vocês, às vezes a gente tá lá dentro do Kubernetes e, base 64 aqui, encriptação ridícula, né? Então não vou usar isso, vou usar o Vault aqui. Mas sequer pensou nessas outras coisas, em como o RBAC está funcionando, né? Sequer sabe que tudo que está dentro do Kubernetes está salvo lá no etcd e ele está controlando isso, e que comprometeu o etcd, um abraço, ele tem acesso a tudo, ou então, às vezes, eu só estou abrindo uma exceção para essa imagem aqui, que ela está rodando como root. Parabéns, você abriu um vetor muito legal aqui, que ele vira root do seu nó, decripta o seu etcd e tem acesso a todo o resto, né, que está rodando aí no seu cluster. Então, parece que todas as outras ações que você tomou, se você não entende bem, assim, e vai abrir certas exceções, você jogou todo esse trabalho por água abaixo. Ter subido um Vault, manter isso, mudar o formato das aplicações e etc. E aí você subir uma aplicação porcaria e pôr ela com a cara na rua, com esse vetor tão simples de ataque, que vai poder explorar tanto, né, do seu cluster, ele vai virar root. Você ferrou o restante do trabalho, né? Todo o resto foi para nada. Mas eu tô rotacionando senha. Parabéns. Ele tem uma pessoa lendo toda vez que você rotaciona. Sim. Exato. Opa, tem que pegar uma nova aqui. O único adendo que eu queria fazer antes, para não perder o tema. O pessoal fala, poxa, tá descriptografado no Kubernetes, vou colocar no Vault. Do ponto de vista do usuário, você digita Vault, KV, GET, o nome da sua chave. A informação vai vir criptografada? Não vai. Vai vir plain text. O Vault está fazendo muita coisa super complexa, uns esquemas de criptografia que, parabéns, muito legal. Para você, usuário, é tão plain text quanto fazer um kubectl get secrets. Sim, porque a forma indicada de usar o Vault é com Sidecar Injector, né? Então você vai ter um container junto do seu pod lá, injetando o segredo como em memória. Sim, o usuário é a aplicação. O usuário é a aplicação, só que vamos pensar, porque a gente também fez o esquema de threat modeling, assim, de várias formas de pegar segredo num cluster, né? Uhum. E aí a gente listou algumas. Tipo, tem como pelo API Server. Então, sei lá, kubectl get. Então, se for um segredo, como é que você pega alguma coisa pelo API Server? Você dá um kubectl get secret, dá um menos não sei o que lá, com JSON format, e pega e decoda de base 64 e você tem um segredo. Como é que você pega se ele tiver no seu pod? Se o cara tem pod exec, tem kubectl exec -it, e ele consegue pegar o shell do pod, ele tem o segredo. Pode estar em memória, pode estar onde que for, ele consegue pegar lá. E aí, o que a gente olha para isso, né? Então, você tem a API do Kubernetes como um dos pontos de entrada. Então, está em segredo, ou está como injetado na memória, ou está como um arquivo no pod, não faz tanta diferença se você tiver dado algum poder pro exec ou pro get. E aí, uma coisa que a gente estava discutindo, é mais comum. Eu sei que não é o best practice, assim, né? Boa prática, mas é mais comum um developer ter acesso a exec num pod para fazer debug do que ele ter get num secret.
porque ninguém quer dar get de secret pra developer. Verdade. Então, pra você debugar alguma coisa, você prefere entrar no pod e ver o que tá acontecendo, sei lá, rodar uns comandos lá, não sei o que. É mais útil do que, tipo, você não quer dar get em secret. Então acaba que, se você for olhar essa superfície de ataque, que é só a API do Kubernetes, tá num canto, tá no outro. Tipo, tá em ephemeral volume, tá em segredo, tá... Não importa. Tanto faz. Esse é o primeiro. Aí aquele outro que a gente discutiu, que é TCD. Comprometeu o TCD, você tem tudo. Tipo, você tem as chaves de acesso à coisa de cloud. Você tem a chave de acesso ao que você quiser. Antes do Kubernetes 1.24, as Service Account Tokens eram praticamente permanentes, né? A gente não tinha que pedir uma nova. Depois do 1.24, agora elas são efêmeras. Só que muita gente ainda tá usando antes do 1.24 e esse tipo de coisa tá lá. E Service Account Token você usa para fazer as coisas. E aí TCD. Aí tem uns outros assim mais hardcore, sei lá, Memory Scan. Então digamos que um atacante tem acesso a um nó seu. Pode ser o Control Plane, ou pode ser um nó de worker mesmo. E aí, digamos que ele tem root desse nó. E aí a gente pode pensar em vários initial attack vectors que poderiam acabar nisso, né? Tipo aquele container que deu a exceção para rodar em root, só para aquela aplicação. Que deu exceção para rodar em root, aquele container que você deu de exemplo. Ou pode ser, sei lá, uma vulnerabilidade do front-end, o cara consegue injetar não sei o quê, aí ele pega a shell do container, consegue escalar, sair do shell e virar root. Ou stolen credentials, a gente esquece disso. A pessoa puxou credencial no GitHub, aí fez o rebase e achou que deletando o commit não tá lá mais, mas a história fica pra sempre na internet. Você tem que rotacionar essa parada. Ou phishing, que é a parada com um amigo meu que trabalha de segurança, ele sempre fala, o elo mais fraco de segurança de um sistema de uma empresa é o humano. É humano. Porque ele vai clicar no e-mail e vai entregar a credencial de graça pra pessoa. E aí, beleza, entrou. Então tem um nó seu, né? A pessoa pegou acesso a um nó seu. Uhum. E aí, uma das coisas que ele pode fazer é memory scan. Ele pode usar o... Como é que é o nome da ferramenta que eu tinha esquecido? Enquanto você vai pegando, esse caso de fazer phishing é o que aconteceu com a Uber. Não tem muito tempo atrás. É exatamente isso. Foi isso, né? O cara falou com uma pessoa, e aí essa pessoa deu um vacilo, Slack, do Slack ele foi escalando. Engenharia social, né? Engenharia social, eu bato palma pro cara, ele foi esperto do suficiente pra caçar ali dentro, porque se ele cair no meu Slack, eu tenho pena dele, né? Tem tanta mensagem de bom dia que não segue o assunto, tem tanta coisa. Ele vai ficar chateado, ele vai falar, puta, aqui não vai dar em nada, eu vou pra outro canto. Mas você tendo acesso ao Slack, você consegue fazer crawler. Sim. Aí aí já era. Por isso chama engenharia social, né? Não é só... Mas dependendo da skill do atacante. Eu tô chamando de atacante agora, eu vou manter assim. Tá bom. Dependendo da skill do camisa 9. Exato. É foda, velho, é foda. Porque, tipo... É aquilo que a gente tava falando. Então, se o etcd tá encriptado com Network Bound Encryption e KMS, que é multifactor e fica rotacionando não sei o que mais. Tá muito seguro. Mas se o cara for skilled, se o cara souber o que ele tá fazendo, ele monitora o nó, vê o que o etcd tá fazendo pra pegar as keys. Aí ele mimica isso, ele imita o que o etcd tá fazendo, consegue as keys e faz do mesmo jeito. Então, depende da habilidade da pessoa que tá atacando. De quão disposto ele tá. Então, quão disposto ele tá. É tipo, aquela coisa de segurança, você começa a ficar depressivo, porque sempre tem um jeito. Sim, você tem que vencer no cansaço. Vencer no cansaço. Em direção e obfuscação. Em direção e obfuscando. E sobre isso, eu tava chegando a essa conclusão, né, de que, na verdade, a gente não tá se mantendo seguro, a gente tá dificultando o caminho, né, a gente tá colocando barreiras ali, dificultando, porque sempre tem um jeito, né, tem como ele sempre dar uma volta, né, nós somos técnicos aqui, sempre tem uma saída alternativa, mas a gente tá colocando barreiras e bloqueios aí para que sempre tenha um beco sem saída, que aí ele tem que voltar umas casas e tentar de novo pro outro lado. E é isso, né? Que é vencer pelo cansaço. Tanto que tem uma coisa, tem um mantra dos devs, um acrônimo,
acho que é mnemônico, é acrônimo, não sei qual é a diferença dos dois, que é o famoso DRY, né? Don't repeat yourself. Que, pô, se você tá repetindo o código, você tá gastando tempo, se tem um bug no código, você tem que corrigir em vários lugares. Em segurança, é justamente o contrário, é do repeat yourself. Você quer implementar o mesmo nível, a mesma regra de segurança em 600 sistemas. Justamente porque se o cara passar dessa primeira barreira, ele vai ter que se virar para poder passar da exata mesma barreira depois. Nossa, e isso dá um desespero quando você trabalha no Blue Hat Team, né, que é o time de defesa, quando você percebe que nunca vai ter um ponto que realmente tá bom. Quanto mais você entende da coisa, mais você percebe as vulnerabilidades, as nuances das vulnerabilidades que podem ainda existir, e que você olha e fala, cara, mas para eu resolver isso, é mais fácil eu só fechar a empresa, porque nenhum desenvolvedor vai codar, e era isso. É por isso que resposta é tão importante, tipo, que o pessoal não entende. Tipo, tá, prevenção é muito bom, tem que seguir boas práticas, tem que evitar acesso público das coisas, tem que rotacionar suas coisas, tem que, sei lá, não dar acesso da root account, tem várias sub-accounts específicas só para aquele, sei lá, departamento, dependendo de como que é a governança da sua empresa, não sei. Mas, tipo, aquelas coisas bem, os limites bem definidos, todas essas coisas, muito importante. Mas se você tiver um ataque, se você não soubesse responder, não adianta. Então, considere, né, que vai ter um ataque e saiba responder, porque alguém vai passar de todos esses obstáculos, né? Tipo, alguém vai ter esse interesse. E se acontecer, é difícil. Isso porque a gente só tá olhando para um aspecto de toda a nossa cadeia de produção, né? Que é o runtime. É o famoso day 2, é quando as coisas estão rodando, como é que as coisas podem dar errado quando elas estão rodando. Só que, igualmente importante, tem todo o anterior da cadeia, o próprio build time em si. Beleza, você tem as melhores práticas runtime, mas daí o atacante, camisa 9, foi lá e decidiu colocar o código malicioso que vai deixar ele entrar nos sistemas bem na sua imagem de container. Ele não conseguiu entrar na sua aplicação, ele entrou no seu sistema, no seu Git. Ele entrou no seu sistema de CI e conseguiu modificar aquela única execução de pipeline de forma que você não consegue nem ver no histórico que mudou. E pronto, a imagem está contaminada. O que você faz? Chora muito alto. Chora muito alto. É por isso que tá muito em voga essa discussão agora de supply chain, né? De assinar as imagens, de ter todo o Bill of Materials, que é todas as dependências listadas, todas as bibliotecas, todas as licenças, tudo num pacote só, né, que segue um padrão, junto com a sua imagem. E aí você consegue verificar, você não precisa escanear a imagem, você também escaneia a imagem, mas você também pode escanear o SBOM, né, que é esse Software Bill of Materials. Sim, que é a forma de você ver a proveniência da imagem, né? Qual foram as coisas que geraram ela, qual que é o hash do pipeline, do código do pipeline que gerou ela. Pode crer. Porque aí não tem muito como fugir. Aí você sabe exatamente, você consegue... É importante até para você ter um quê de reprodução. Você consegue saber exatas as condições e reproduzir exatamente aquela imagem sem precisar de nenhuma outra informação, sem precisar saber qual pipeline está rodando. E para fins de auditoria e atestamento, né? Você conseguir falar, olha, está atestado, essa imagem que está aqui, ela foi construída desta forma e, portanto, não teve nenhum invasor. Ou melhor dizendo, se teve algum invasor, a gente vai conseguir reproduzi-lo em algum outro ambiente, ver o que está acontecendo e descobrir o que a gente faz dali para frente. Da hora. Todas essas ferramentas que estão vindo daquela empresa ChainGuard, tipo, a galera tá muito animada, né, com isso, porque é uma coisa que todo mundo reclamava, mas ninguém tava implementando. E agora a ChainGuard tá implementando várias ferramentas nesse espaço, né? Tipo, como você assina e você verifica a assinatura da sua imagem. Como que você gera o SBOM, como é que você verifica o SBOM da sua imagem. Supply chain em geral, assim, tipo, até pra você saber, essa imagem é desse projeto mesmo. A gente gera lá a imagem do External Secrets Operator no GitHub e bota lá no registry, você vai dar pull da nossa imagem, mas você verifica, não, essa imagem é deles mesmos, eles que geraram. E tem aqui todas as dependências e tá tudo certinho. É o nome? Não é só o nome, né? Porque, digamos que alguém atacou, fez um proxy doido aí, botou um registry fake na sua frente e você deu pull, você tá pegando coisa maliciosa, tem que ter um jeito de verificar, né? Legal. E isso tá começando os atacantes estão começando a atacar muito com isso também. E aí a gente tá também preocupado com isso. Pô, nessa fase que a gente tá falando agora mesmo de pipeline, vou chamar assim, né? Que a gente
na prática, né, ter um registry privado, né, você poder verificar essas coisas dentro do seu pipeline, né, então ter fases de segurança, né, onde você buildou e você trouxe os seus artefatos de verdade, você trouxe a sua imagem de verdade, e aí lá na frente você checa de novo, não quer demais, vamos escanear de novo aqui antes de ir para a produção. Então, na prática, eu acho que hoje é o que a gente mais está fazendo de simples, entre aspas, né? De garantir que, pelo menos, se tem alguma porcaria lá na frente, fui eu mesmo que fiz. Não é nenhuma outra pessoa que está injetando coisas aqui, né? Mas olha como as coisas estão conectadas. Imagina esse cenário que você tem um registry privado, você está controlando suas imagens, você tem pouquíssima coisa de fora, que segue um fluxo bonitinho, você compila as coisas open source que você usa para poder gerar imagem sua versão de imagem para lá, tudo certinho. Você escaneia e joga para produção. 3 dias depois, aquele hacker super talentoso, vulnerabilidade dia 0 na sua empresa, descobriu como? Não vão colocar nem que foi na sua empresa. Dia seguinte ele vai mirar a sua empresa. Você ainda tem um tempo para fazer alguma coisa. Como é que você descobre quais são as suas imagens que de fato estão comprometidas porque estão usando aquela biblioteca que talvez alguns times usam, talvez alguns times não usem? Ah, eu sei a resposta dessa. Olha só. Agora, olha só, você fez o seu jabá. Eu vou fazer o meu agora. Olha só, em breve, quando esse episódio estiver no ar, já vai estar no ar a ferramenta que a gente está trabalhando, que se chama Zora, que é justamente para escanear diversos clusters. Então, numa única visualização, você vai ter scan de todos os clusters que você cadastrar lá, para você pesquisando por uma issue, por exemplo. Então, tipo, tem um CVE aqui, quais dos meus clusters estão afetados? E aí vai falar, olha, seus clusters 1, 2 e 5, os pods tais estão afetados, e aí no futuro a gente vai pôr uma feature, liga pra fulano. E aí o dono do pod chama esse dev na salinha. Já pinga o pager. Já tem o pager. Gente, eu juro que isso não foi programado, tá? Foi totalmente espontâneo. Olha só, essa bola foi levantada demais. Gustavo, muito obrigado. Tamo junto. Pra gente acabar em clima de infraestrutura, uma turma mandou umas perguntas lá no Twitter até, eu acho que a única que a gente não falou aqui é sobre GitOps, que talvez para infraestrutura, eu acho que a gente ainda está engatinhando nisso, né? Dev já faz isso há muito tempo, mas GitOps está começando a se movimentar de verdade, né? Na prática. Então, como que a gente... Metade da pergunta, né? O Lucas já respondeu sobre, tipo, ter secrets separadas ou usar o RBAC ou o IAM, né? De verdade, ter funções exatas para aquelas ações, né? Mas vocês têm alguma outra ação que a gente pode tomar com esse foco, com foco em segredos, para o GitHub não enviar para a gente que, você comitou aqui a sua AWS Key aqui? Pois é, o External Secrets Operator, e não só ele, o Secret Store CSI Driver lá do Kubernetes 6, os dois projetos nasceram com o GitOps em mente, né? Então, a ideia de, tipo, você escrever um YAML, você poder aplicar ele e tá seguro, você poder commitar esse YAML no seu Git tranquilo, é justamente para isso que a gente fez. Então, você tá commitando sua referência. Então, quando você tem dois YAMLs que você vai escrever, no caso do External Secret Operator, que é o External Secret, aí você vai escrever, esse aqui vai ser o External Secret, é para você pegar o segredo lá do HashiCorp Vault nessa coisa aqui, vai ser esse segredo, você vai criar o segredo no Kubernetes dessa forma, e tem um esquema de template, aí você vai transformar o segredo nisso aqui, sei lá, digamos. E aí, beleza, você escreveu esse YAML. Aí o outro YAML é um Secret Store. Então você fala, essa aqui é o URL do Vault, que a gente vai pegar esse segredo, isso aqui é a forma que você vai fazer a autenticação. Vai usar a Service Account Token do Kubernetes e não sei o quê. E aí você pode commitar isso, porque não tem nada sensível nesses dois arquivos. E você pode usar, e a ideia de GitOps que a gente tem é você já usar ferramentas que são pensadas e estabelecidas dentro do ambiente de GitOps junto com a gente. Então, por exemplo, o Flux, né? Flux. Ou qual é o nome do outro? Agora esqueci. Argo CD. Então, a gente tem end-to-end test, tipo, todo pull request lá, a gente testa se a gente está integrando bem com eles. E a ideia é que você está usando referências o tempo inteiro. Então, você pode reutilizar esses manifestos, sei lá, para desenvolvimento, para homologação ou para produção, para que você cria um padrão, né? Tipo, que você pode reproduzir em vários times para aumentar
a adoção desse processo, dessa prática que você está tentando fazer. Então, e isso eu dei o exemplo com esse no Secret Operator, porque é o projeto que a gente mantém, mas você também consegue fazer isso com o Secret Source CSI Driver. Então, eles têm lá o YAML deles, no caso deles é um só, que é o Secret Provider Class, alguma coisa assim, e aí você define as coisas, e quando você aplica, vai montar o segredo diretamente no pod. Para você, e você pode commitar esse YAML e vai ser GitOps, você acho que também dá para usar Flux ou Argo CD com eles. E aí a diferença dos dois projetos é justamente só essa, tipo, a gente usa segredos nativos Kubernetes e eles montam um volume efêmero. Só que aí, no caso deles, eles não suportam segredos que não vão ser usados em workloads. Então, sei lá, Image Pool Secrets. Tipo, você nunca vai montar isso num pod. Ou alguns certificados que você vai usar para ingresso, dependendo. Você nunca vai montar num pod, esse tipo de coisa. Então, por isso que é aquilo que a gente fala que contexto importa, né? Então, eu preciso escolher uma ferramenta para trabalhar com GitOps e trabalhar com segredos. Vamos olhar todos os requerimentos, vamos ver o que faz sentido, quais são essas compliances, ou aquela coisa que o Gustavo falou também, eu preciso, por algum motivo, que isso esteja só em um único lugar no meu cluster. Então, você tem outros requerimentos, né? E aí você vai seguir com base em requerimentos e também nos não requerimentos, porque quando o pessoal pensa em segurança, o pessoal acha que tudo é requerimento, né? E você tem que definir, isso são meus requerimentos, esses aqui são os meus não requerimentos. Então eu não preciso disso, eu não preciso disso, eu não preciso disso. Aí define tudo bonitinho e faz a decisão, né? E aí GitOps com segredo, agora, não só com esses dois projetos, deve ter mais também. A gente está tentando unir a comunidade, a gente conversa com a galera do Secret Source CSI Driver também. Os dois projetos estão embaixo da CNCF, a gente é CNCF Sandbox e eles são SIG Sponsored, né? Então os dois estão, de certa forma, embaixo da CNCF. E a gente tenta conversar com os outros projetos assim, esse projeto aí é muito parecido com o nosso, será que faz sentido a gente juntar e ser um projeto só? Uhum. Ou se não, o final disso é muito opinionado, assim, faz sentido ser dois projetos separados, e aí, tudo isso, dentro dessa temática de GitOps também, de segredos. Que da hora. Eu acho que o jeito como... É porque a gente deu a resposta sem explorar direito a pergunta e acabou não entendendo o quão mágico a coisa é. Qual que é o problema de GitOps com segredos? É que, você comita o segredo no Git, todo mundo tem acesso ao Git, e o seu segredo está comprometido, fodeu minha vida, eu não consigo usar segredo. Então, não consigo usar Kubernetes dessa forma. Ou qualquer outra ferramenta que dependa do segredo. Beleza, então a gente vai usar uma ferramenta, eu vou guardar os meus segredos num cofre, no HashiCorp Vault, vou usar uma ferramenta que vai pegar esses segredos e colocar no meu cluster, e eu vou comitar só os manifestos para fazer essa ferramenta funcionar. A pergunta que a gente acabou deixando de passar e que eu quero fazer, e depois só reforçar, mas como é que essa aplicação vai falar com o meu cofre? Eu não vou ter que colocar o segredo dela de qualquer jeito? Não, você não vai ter que colocar o segredo dela. Por quê? Pelo menos depende da aplicação, né? Alguma aplicação provavelmente sim. Quando a gente olha para o External Secrets Operator em particular, os jeitos que ele tem de autenticação para todas as grandes clouds, sempre vai ter um jeito que é utilizando a Service Account, a conta de serviço do próprio Kubernetes. Ou seja, a conta de serviço, que é uma coisa que já está lá, você pode criar uma, você pode não criar. Aquele token, você dizer, eu sou o External Secrets Operator. A partir disso, existem formas de autenticação para todas as clouds maiores que só dependem disso. Então, só do pode ser o External Secrets Operator, ele vai conseguir ir lá no seu cofre, bater e falar, me vê esse segredo aqui que a aplicação está precisando. Sem precisar comentar essa informação. É tudo uma questão de configuração. Todas as credenciais que são utilizadas são efêmeras. Olha só que máximo, hein? Essa é a parte mágica que a gente acabou falando meio que rápido. Que eu saiba hoje, 3 projetos permitem fazer isso. O Vault Injector, utilizando a Service Account do pod. O CSI Secret Store, utilizando a Service Account do pod. E o External Secrets Operator, que pode ou não utilizar a Service Account do pod. O que eu acho até mais legal, porque a gente tem um poder de flexibilização em como que você quer montar essa estrutura, incrível. Assim, só para reforçar esse ponto que eu queria falar, porque, qual que é o valor disso? O valor é que pro External Secrets Operator funcionar, você não precisa salvar uns secrets nele. Ele pode ser literalmente a primeira coisa que você dá deploy no cluster, até para eventualmente pegar o secret que o Flux precisa. Você consegue fazer isso. Então, é uma coisa que eu particularmente acho que é a maior magia que está acontecendo aqui por trás dos panos, é você conseguir fazer isso, que permite que só funcione com GitOps, que é uma coisa linda. Que massa. Pois é. E uma outra coisa que eu também queria falar, terminando de vender o peixe.
maior beleza do External Secrets Operator é que ele permite que se o segredo mude no seu cofre, porque, sei lá, ele foi exposto ou não, você não precisa pensar muito para isso estar reproduzido no seu cluster. Ah, essa informação a gente vai deletar ela porque por pedido regulatório a, sei lá, qual que é o órgão, a ANPD, que é o órgão do Brasil, né? A ANPD mandou cortar esse acesso. Vamos deletar esse segredo no nosso cofre. Todo e qualquer cluster usando o External Secrets Operator que tenha essa informação vai deletar todo e qualquer secret, todo e qualquer segredo que está vinculado àquela informação que foi deletada. Preciso rotacionar. Mesma coisa. A partir do momento que aquela informação muda, todo e qualquer outro cluster que está utilizando External Secrets Operator vai ter um segredo novo, uma V2 daquele segredo já atualizada. Que da hora, que da hora. Essa de deletar, isso foi uma feature request, assim, foi uma coisa que a galera de segurança pediu pro projeto. Uhum. Então, justamente para mitigação, então, digamos que alguma coisa vazou, a gente precisa que todos os clusters percam acesso a esse segredo. Isso. Então, você deleta lá no HashiCorp Vault ou na AWS Secret Manager e isso tudo vai sumir de todos os clusters. Que era uma coisa que inicialmente a gente não tinha pensado como útil, mas aí quando você pensa em mitigar problemas, é bem útil. E é sobre a resposta, né, que você tinha falado tantas vezes, né? Você já se protegeu, né? Pô, já coloquei Vault, eu já coloquei External Secrets Operator, já fiz tudo aqui. Tá, vazou. O que eu faço agora? Né? Eu vou caçar aqui? Não, né? Eu acho muito da hora isso de centralizar, né? E da ferramenta poder fazer o restante, né? Dela poder espalhar os tentáculos ali, que já estão espalhados, né? E ela só retirar isso, essa limpeza mais fina, né? E falando de agora uma funcionalidade em particular que eu acredito que seja inerente do External Secrets Operator, imagina que você tem um cofre e você tem um cluster de gerência, você tem um cluster de gestão, que é o cluster que serve para a galera de infra provisionar outros clusters, e daí cada time de dev vai trabalhar nos outros clusters. Você consegue fazer no External Secrets Operator a sua fonte de informação ser tanto o Vault principal, quanto ser esse cluster de gerenciamento. Você adiciona ainda uma outra camada para o pessoal chegar no seu cofre principal, você consegue simplesmente sincronizar segredos entre clusters. Garantir que num cenário multi-cluster, multi-cloud que você quer pense, todos vão estar com os mesmos secrets configurados. Que da hora. A gente tem o Kubernetes como um provider. Uhum. Então, assim como o Vault é um provider nosso, a AWS Secret Manager é um provider nosso, outros clusters Kubernetes também são providers nossos. Ou variável do GitLab. Isso é uma coisa legal que a gente tem muito provider que a comunidade só adiciona. Eu acho que semana passada adicionou um que eu nem conhecia chamado Doppler. O pessoal só usa, fala, vou colocar, a gente fala, claro, chega mais. Tem um senha segura do Brasil também. Tem a senha segura do Brasil também. Então é um provider é um password manager, mas também é um secret manager brasileiro. E eles fizeram contribuição e vieram conversar com a gente também. Foi bem interessante. Que massa, que massa. Pô, e num cenário multi-cloud, a gente tem que pensar nisso. Porque quando a gente tá pensando em resiliência, a gente tava falando antes, né? Dos 99s aí, se o seu Vault ficar fora do ar, né, não sobe mais nada. Suas senhas estão lá. Então, se você também não espalhar e esse for seu ponto único de falha, né, um abraço. E se você não sincronizar também, o cluster pode estar lá funcionando, tá tudo funcionando, perdeu só uma conexão, sei lá, um cabo submarino caiu onde tá o seu cluster que tá na AWS e aquele cluster não consegue mais falar com o Vault. Um abraço. Pronto, aquele segredo agora não tá mais atualizado, teve uma rotação de segredo, a sua aplicação parou de funcionar. Olha que legal. Que divertido. Tem a downtime, exatamente. Que da hora, que da hora. Pessoal, multi-cloud não é tão simples assim, tá? Não é só tá rodando no Azure e o seu S3 tá lá na Amazon. Isso não é multi-cloud. Caras, que papo muito massa. Provavelmente a gente vamos gravar um episódio 2 aí pra gente poder falar um pouco mais sobre isso. Gostei muito. Eu já tava seguindo vocês um pouco do projeto, um pouco mais de longe, entendendo mais agora, as coisas estão ficando mais claras na minha cabeça. Foi muito da hora a explicação, os exemplos que vocês dão, pra mim ficou muito claro, e pra você que tá ouvindo, se você ficou com alguma dúvida, tá, eu vou deixar o Twitter ou forma de contato aí deles aqui também, pra gente poder, se vocês querem tirar dúvida diretamente, assim, é mais fácil. Queria pedir desculpa aí, talvez a gente tenha falado demais, não deu tempo pra pergunta. A gente gosta muito do assunto. A gente, no mínimo, é entusiasta de segurança. O projeto é bem legal, open source. Quem quiser
contribuir a gente ajuda também, tipo, é uma coisa que a gente gosta também. Até mantenedores de forma geral, também estamos procurando, viu? Top. Olha aí, ó, oportunidade, pessoal. Eu já falei isso em alguns outros episódios, vou repetir. Tem muitas formas de você contribuir com um projeto, né? Você pode ajudar na doc, você pode ajudar revisando coisas. Tem espaço. Não precisa estar codando em Go lá, um monte de coisa, ser o super astro. Não precisa nem ser técnico. Em particular, se você só gosta de se envolver com a comunidade open source e quer ajudar a gente a criar e a difundir a nossa comunidade open source, a gente está cheio de iniciativa para isso agora. Agora que a gente está debaixo da CNCF, nosso objetivo é fazer com que, quando você pensa Kubernetes, você já pensa External Secrets Operator, vou precisar disso. Quando você pensa Argo CD, você pensa External Secrets Operator. Da hora. A gente realmente quer ter uma comunidade tão relevante quanto a gente acha que a gente consegue ser. E a gente é meio ganancioso. Top! Olha aí, isso aí. Gustavo é muito vendedor, nossa, não dou conta não. Obrigado. Muito bom. Muito bom, Gustavo, muito bom. Mandou bem. Ó, pra gente acabar, então, e pra turma conhecer vocês um pouco, chegamos às nossas recomendações, né? Pra galera relaxar ou não. Recomendações da semana ou do episódio aí, né? O que vocês recomendam pros nossos ouvintes ou pros nossos YouTube espectadores, né? Pras poucas pessoas que nos assistem. Se você tá vendo a gente no YouTube, compartilha com mais gente aí, pra mais gente ver essa nossa cara linda. E ver toda vez que a gente tá fazendo aspas e que a gente tá apontando aqui com as mãos assim, ó, e que não tá saindo no Spotify. E daí a frase faz sentido. Listando as coisas na minha parede. Tem que tomar cuidado que a gente ouve sem ver, né? A gente fazendo bando de aspas, sendo sarcástico. Aí ouve o áudio, tudo do contrário. Exatamente. Bom, quem de vocês gostaria de começar com uma recomendação aí pra gente dar pros nossos ouvintes? A minha é mais de boa. Tem duas coisas que eu queria recomendar. Provavelmente, não sei se o pessoal é metaleiro, roqueiro, mas saiu um novo álbum do Ozzy e pelo menos eu gostei bastante. E outra é música nova do Polyphia, que é uma banda que eu curto pra caramba, e junto com o Steve Vai. Então a música ficou muito boa e tô recomendando aí. Que da hora. Ó, vou colocar o link dessas, né? E Gustavo. A minha é um pouquinho mais nerd, que nem você mencionou, eu sou o cara que gosta de ler. É um livro que eu li já tem um tempo, mas pra mim ele me marcou. Não tem muito a ver com o que a gente falou, talvez toque em alguns pontos. Tem ele em inglês e em português, a versão em português lançou em 2019, chama Desafio aos Deuses, uma fascinante história do risco. É um livro que conta como que a gente começou a perceber que as coisas podem dar errado. Num cenário um pouquinho mais financeiro, eu diria. Da hora. É muito legal. Mas tem um pouco de segurança também, né? Acaba tocando, porque segurança é uma outra percepção do risco. Mas ele é fundamentalmente sobre ganhar dinheiro, eu diria. No fim das contas, eu acho que essa é a mensagem que ele quer passar. Mas ele é legal, porque ele conta desde os primórdios, desde 1500, como que os primeiros jogos de azar surgiram e como é que a primeira pessoa começou a ganhar dinheiro com jogos de azar, manipulando eles. É muito sensacional. Vale a pena a leitura. O primeiro bicheiro. Vale a pena. Que legal, muito massa. Vou deixar aqui o link também, né? E, olha, a minha indicação é um filme que é o Blind Spotting. Olha, não sei onde tá. Eu assisti no Telecine Play, whatever, mas deve ter em outro canto. Ou no seu provedor de torrent favorito. Não, brincadeira, não pode fazer isso. Não posso aqui não, aqui eu tomo multa. Mas é com o cara que faz o Trem Infinito lá, esqueci o nome da série, David Diggs ou something. Bom, eu vou pôr o link do filme, Blind Spotting, uma comédia, ação de comédia, assim, é bem legalzinho o filme, vale a pena pra dar uma relaxada, tá? E depois voltar pro terminal. Beleza? Bom, caras, Lucas, Gustavo, muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês. Se vocês quiserem deixar uma última mensagem aí nesse episódio, não últimas palavras, não é isso que eu quero dizer. Última mensagem aí nesse episódio pra galera, por favor, esse é o momento. Obrigado por receber a gente. Eu acho que é isso que eu mais gostaria de falar agora. Pra todo mundo que tá ouvindo, Kubernetes é um trem difícil de aprender mesmo. Então, se você tá chegando agora, tá ouvindo esse episódio e tá falando, velho,
que eles estão falando. Passa. Em algum momento você vai começar a entender, mas pode demorar um pouquinho mesmo. Na minha experiência pessoal, de desde 2016 pra cá, quando eu olhava pras coisas e falava, que é isso? Top. Só mantenha a perseverança. Isso aí. Eu queria agradecer também a oportunidade, foi bem legal o papo. Foi interessante também, tipo, umas coisas que o Gustavo falou, a gente conversa bastante, mas a gente sempre que a gente começa a falar disso de novo, a gente fala uma coisa nova que a gente fica, é mesmo, e é bem legal. E nessa vibe também de, tipo, Kubernetes é difícil, segurança é difícil, mexer com segredos é difícil, tipo, todo mundo fala uma coisa diferente. Eu acho que é uma discussão que vale a pena continuar tendo, assim, no Twitter, onde as pessoas quiserem conversar e marcar a gente também, a gente sempre vai gostar de participar. E quem precisar de ajuda também, quiser marcar a gente, eu quero também contribuir com o External Security Operator, ou eu quero só entender um pouco mais, ou só de Kubernetes, vocês falaram de Service Account, o que é isso, não sei. Marca a gente, conversa, pode ser até naquela thread que o João começou, e bora conversar, eu acho bacana. Que legal, que legal. Caras, muito obrigado mesmo, mais uma vez. E para você que tá ouvindo até agora, não desista, como o Gustavo disse, não desista. Olha, tem muitos outros episódios para trás. Tem episódio que a gente fala de coisas mais simples, tem episódios que a gente fala de coisas mais complexas, como este. Este episódio foi complexo para caramba, tá? E pretendemos ter muito mais outros episódios por aqui. Muito obrigado por você que ouviu até agora. Compartilha com seus colegas, com seus inimigos também. Vamos ter Kubernetes para todo lado, tá bom? A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.